Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer, eu sou Bruno César e chegamos com mais um podcast. Esse é mais um no Tete a Tete, número 20, né? E galera, já que vocês estão aqui, peço encarecidamente que se inscrevam no nosso canal, tá? Deixe seu like, compartilhe. Como eu já venho dizendo nos podcasts anteriores, é isso, é o like de vocês, é o comentário de vocês, que faz com que o YouTube nos direcione para outras pessoas também, né? Que deixe lá a nossa miniaturinha lá para mais galeras assistirem, que indiquem logo depois que acaba um vídeo, alguém está assistindo algum outro podcast, ele indica o nosso podcast para outra pessoa. Então deixe seu like, compartilha, comenta, tá? Que é de grande valia para o nosso podcast. Tá? Hoje eu recebo uma convidada muito, muito especial, tá? Gente boa demais. E antes de eu apresentá-la, pega esse recadinho que a dona Nina Alimentos preparou para vocês. Às vezes o que a vida precisa é de um bom tempero. Tempero para frango Dona Nena. Deixa seu frango suculento e com sabor caseiro. Temperos Dona Nena, naturalmente deliciosos. A Dona Nena só utiliza ingredientes selecionados e naturais em seus temperos especiais. Cada um foi desenvolvido para dar aquele toque especial em suas receitas. Temperos especiais Dona Nena, naturalmente deliciosos. Então é isso, galera. A nossa convidada de hoje é uma pessoa maravilhosa, é uma mamãe, é empreendedora, uma mulher empoderada, forte. Eu tenho o prazer de receber e ser recebido Angenice Constantino, ela que é psicanalista aqui na nossa cidade, Santana Platina, tem em toda a região. Tem um trabalho magnífico aqui também na nossa cidade, com as crianças carentes, né? Tudo bem, Angenice? Como é que você tá? Tudo bem, obrigada pelo convite. Cara, eu que agradeço nos receber aí. Tudo certo? Tudo certo. 100%? Tá melhorando? 100%. Não tem quem fuja disso aí, né, velho? Não, uma hora alguém é lembrado, né? Não tem como, cara. Essa Covid tá passando por todo mundo. Eu lembro que eu tava conversando com a Ellen esses dias. Aí, uma das pessoas que mais se cuidava, assim, que ela falava, é a doutora Carla. Uhum. Coisa de colocar 2 máscaras e usar luva. E a doutora Carla pegou, né? Eu falei, agora esquece. Se a doutora Carla pegou, todo mundo vai pegar. Não tem como. E, pô, e passou bem o maridão? Todo mundo ficou bem? Não, todo mundo bem. As meninas, bom. assim, nada de sintoma. E aí Que a gente dá uma derrubadinha, porque a carcaça já não é mais a mesma. Mas também Fica essa foi friagem bem... junto aí também. Também, né? né? Então, assim, acho que já vem com relação à imunidade mesmo, né? Dá Sim, uma baixada com dá. essa mudança climática aí, pegou a gente de surpresa aí. Ah, você tá Mas tá todo mundo bem, isso é o mais importante. Até a gente brinca, né? Que se todas as pessoas que tivessem pego Covid tivessem tido os sintomas que a gente teve, teria sido bem tranquilo. Que bom. Gente, pra gente começar nosso bate-papo, que a gente vai falar sobre muita coisa aí, sobre essa pandemia, né? Toda essa bugada que deu na cabeça da galera. Muita gente entrou em parafuso, ou com pandemia, ou com trabalho, porque perdeu o trabalho. Filhos que não iam para a escola. Então, assim, realmente eu acho que essa área da saúde mental, acho que deu um boom também, né? Temos fatos também curiosos, nós dois, uma vez no Colorado, a gente vai comentar, espera aí que nós vamos falar sobre isso. Mas pra gente começar, tem que começar pelo começo, Denise. Como que é assim, cara? Que eu tava pensando ontem, até uma curiosidade minha, eu falei, poxa, hoje a gente, né, falando nessa parte assim, a gente tem psicólogo, tem psicanalista e tem psiquiatra. Qual é a diferença de um para o outro? Tipo, assim, as pessoas, às vezes uma pessoa tá mal em casa, acha que tá com uma depressão, com alguma coisa. Qual é a diferença desses profissionais e como que a pessoa sabe quem ela procura? Então, é muito bem particular, são áreas particulares, né? Por mais que alguns terapeutas acabem sendo psicólogos com um atendimento psicanalítico, isso é possível porque dentro da grade da psicologia tem uma passagem por Freud, pela psicanálise, algo leve, né? Não é tão aprofundado, mas assim, para ser bem didático, tá? Pode até para algumas pessoas soar leviano, mas para a gente não aprofundar muito, para ficar mais claro. Então vamos falar assim, é sintoma e quero tratar sintoma. Psiquiatra, medicamento. Entendi. Tá? Eu, por exemplo, depois que perdi alguém, comecei a desenvolver um comportamento repetitivo. Algo que eu sei onde começou. Vou procurar um psicólogo para que eu altere este comportamento. Entendi. E a psicanálise vem com uma linguagem de ouvir o que não é dito, né? Que é através do olhar do comportamento, repetir
devolver a fala pro analisando. Aham. Então, o analisando vem, nos procura com relação a algo que ele não sabe o que acontece com ele, né? Ele faz o que acontece muito na clínica, né? As pessoas começam a contar as histórias e ela percebe que a cada 3 anos ela faz um ciclo que quebra uma empresa. Entendi. Ela sobe, Se sabota. quebra empresa. Sobe, quebra empresa. Tem uma facilidade com o negócio e quebra empresa. E aí o que acontece? A gente vai olhar essa história, Aham. com esse ciclo, com esse número, dentro da própria história. E é interessante porque não é o analista quem vai resolver. Entendi. A gente vai devolver e o analisando tem os insights dele. Digamos assim, só para entender, tipo, o psicólogo ele te dá alguns conselhos, digamos, né? Ele vai conversar contigo, te Sim, aconselhar, e no teu caso você vai fazer a pessoa refletir. Refletir. Entendi. Ela mesma vai procurar a cura dela, ela que vai despertar o que está acontecendo, A quebrar gente faz algumas essas crenças. devoluções, Sim, né? Então, é uma análise guiada, sim, mas a gente vai despertar em você a sua essência. Aham. Do porquê você, no seu inconsciente, está fazendo isso com você, Aham. né? Tá repetindo um padrão de quem? Né? Entendi. Quem você Vem de conhece? pai, vem de Vem mãe, entendi. né? Quando eu era criança, uma professora disse que eu nunca ia ser nada. Então, e aí, no meio de uma conversa, aparece um insight desse. Minha professora, eu era apaixonado nela, e eu fui mal numa prova. Caramba. E ela soltou isso. E às vezes essa professora, você odiava ela, não era, Aham. mas aquilo para você, naquele momento, Criou um pegou, bloqueio. colou. Eu tenho uma amiga que eu conheci, uma amiga, uma conhecida na real, que ela comentou, já até comentei em um podcast, que ela veio de uma família muito bem financeiramente, e na casa dela, quando eles estavam muito bem, eles sentavam para jantar e eles não falavam de dinheiro, o pai dela, em momento algum, falava de grana. Nem que estava bem, se não estava, não falava nada. Aí o pai dela aposentou, não tinha mais a mesma renda, assim, foi abaixando, os investimentos acabaram não dando muito certo, e eles foram quebrando. Consequentemente, começou-se a conversar sobre dinheiro na mesa, começou a faltar as coisas, começou a discutir o que vende, o que não vende. E todas as vezes que isso acontecia, ela viu o pai dela exaltado, a mãe dela chorando, e ela foi crescendo. Hoje ela está numa mudança, numa transição de carreira, mas ela era advogada. E ela falou assim que ela sempre ganhou muita grana, mas nunca soube, tipo assim, cuidar do dinheiro, não soube investir dinheiro, nunca deu muito valor. Porque pra ela criou essa barreira que, tipo assim, que dinheiro não era bom. Porque quando ela ouviu na casa dela falar de grana, a mãe tava chorando, o pai tava exaltado. Então, assim, realmente é lá que vai construindo essas crenças que lá na frente vai afetando. Freud traz pra gente a idade edipiana. Né? Essa idade edipiana até os 6, 7, às vezes 8 anos, Uhum. que é uma idade onde você absorve muito e verbaliza pouco. Entendi. Né? E quando a gente volta, na sua grande porcentagem, tá dentro dessa fase de infância. Né? Uhum. Essas crenças, né? Repetir padrão, e aí você não sabe por quê. Repetir padrão de pai, de mãe, às vezes é comportamento, né? É uma forma de lidar com o dinheiro, porque houve uma distorção dessa imagem, dessa figura. Então, assim, provavelmente, se ela não alinha isso, né? Ela vai fazer investimentos quebrados o resto da vida dela. Caramba. Ganha muito Mas e não gasta sabe. tudo. Por quê? Porque dinheiro não é bom. Foi isso que ela colocou na cabeça. Até eu falo que um dos motivos de eu ter vindo embora de Londrina, já falei várias vezes, era mais ou menos isso também, porque eu ficava a semana inteira longe do meu filho. E eu falei, cara, meu pai também ficava, e, tipo, de mim, porque meu pai acabou indo embora, né? Eu falei, putz, mas será que meu filho vai entender isso lá na frente? Será que é válido eu sair toda segunda-feira, voltar toda sexta? Será que é válido eu deixar, tipo, minha família aqui, não é, perder esse tempo, esse crescimento, essa fase tão que o filho precisa tanto do pai e tal. Então foi assim, foi essa virada que eu tive para acabar voltando para San Antônio. Porque eu tinha realmente esse medo do meu filho crescer com essa crença, algum bloqueio, tipo, trabalhar não é bom, porque trabalhar afastou o papai de mim, ou correr atrás do dinheiro que não é louco não é bom, porque o trabalho afastou o papai de mim. E, bom, pelo menos eu fiz isso tentando acertar lá na frente, mas que nem a gente conversou, cara, não temos a certeza nenhuma que a gente está acertando, né? Não tem, a gente, até para quem está nos ouvindo,
que tá nos assistindo, eu e a Genise, uma vez lá no Colorado, a gente entrou numa discussão saudável, óbvio, que eu lembro que nós estávamos lá no Colorado, só tinha o Enzo, né? Só, ele era Só bebezinho. tinha o Enzo. E você já tava com... Já tinha duas? Tinha as duas. Tinha as duas, né? Tava a tua mais novinha lá. Aí eu peguei e o Enzo foi embora. O Enzo queria dormir, o Enzo foi embora, né? Daí eu cheguei lá Pra quem não sabe, o pai da Genise, ele tem um bar aqui num clube social na nossa cidade. Aí ela tava lá ajudando o pai dela e a filhinha dela tava dormindo, né, no bar. Eu cheguei na Genise e falei, Genise, como é que você faz um negócio desse, né? Tipo, Nossa, não tem dó. você não tem dó, deixar tua que filha dó. dormindo aí dentro do bar, né? Ela fez uma redinha, né, fez uma redinha debaixo da mesa. Falei, não, você tá de brincadeira, a criança não pediu pra nascer, você não precisa estar aqui. Mano, pra que eu fui fazer um negócio desse? Pensa uma mulher brava. Aí ficou os dois bravos, a mulher brava e um pai bravo. Mas você pode até falar melhor que eu, porque eu sei que entende disso. Mas é isso que a gente falou, que você falou, né? Um medo da gente errar, né? Como que é isso, esse instinto? Às vezes porque você é o primeiro filho meu também. Não, então, tem essa questão de ser o primeiro, mas tem muito sobre a criação, a forma que foi criado. Acho que o mais importante de tudo é a gente respeitar a história de cada um. Sim, eu não tenho nada a ver com isso, não tinha nada a ver com isso, né? Tinha que ter Não, ficado quieto também. e assim, super é válido, porque Mas é que a gente se conhece, né? Eu não posso chegar num estranho e fazer um negócio desse, velho. É que a gente já se conhece, é tudo bem, velho. E assim, era uma fase que eu estava vivendo de voltar a ter uma identidade. Uhum. Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, a mulher, ela, quando se torna mãe, ela perde identidade. Uhum. Então, ela deixa de existir. Entendi. Como pessoa. E isso traz para a mulher muito dano emocional, porque daí quem eu sou? Uhum. E o que eu percebi, né? Que eu realmente comecei a ter um grau de toxicidade emocional por eu estar frustrada, e eu não tinha essa consciência de que eu estava frustrada. Uhum. E o porquê que eu estava frustrada, né? Então, quando surgiu a oportunidade do meu pai estar ali, e ele perguntou, você me ajuda? Eu falei, é a minha oportunidade de voltar a fazer algo que supostamente seria produtivo, né? Porque a gente tem essas crenças, né? Tipo assim, eu preciso produzir, né? Então, e o produzir é sempre sobre estar fora de casa e não dentro, né? Porque o trabalho de casa não é produtivo, né? Sim, tem bem essa. E aí você me pegou bem nessa fase, né? Onde eu fiz uma escolha de estar fora de casa produzindo, né? Ajudando meu pai a estabelecer ali padrão e atendimento e mercadoria e ver o que a gente ia servir, ter o trabalho de escuta ali, né? E aí, quando eu entendi, minha mãe sempre foi uma mãe muito articulada. A minha mãe não era a pessoa que deixava de ir em lugar nenhum por causa de filho. Deixava filho? Não deixava. Levava junto. Levava junto, em qualquer lugar, se fosse qualquer situação. Ela nunca deixou a gente, tipo, a gente nunca foi um peso pra ela, era essa sensação que a gente tinha. Sim, a gente não era um peso pra ela, não vou, porque meus filhos... Não, né? Concordo que ela foi muito mais prudente que eu num monte de coisa. Tá? E aí, é sobre as verdades, sim, né? É claro. E aí a minha verdade, não a dela, foi que não teria nenhum problema. Por quê? Porque eu estaria ali mostrando para as minhas filhas que elas podem ter filhos. Sim. E que elas podem trabalhar, e que elas podem produzir, e elas podem fazer da vida delas o que elas quiserem. Foi isso que elas entenderam? Não sei, daqui a algum momento a gente descobre. Bem isso. Né? E tudo bem também. Então, o que eu sempre prezei? Que elas não tivessem nenhum dano físico. Claro. E tivessem confortável, a alimentação delas estivesse em ordem, banho, coisas básicas. Sim. Tô com sono, um lugar gostosinho para dormir e tal. E aquela redinha, você sabe que aquela redinha teve história lá. E já sumiu também, porque eu emprestei para alguém e nunca mais voltou. Mas era um lugar que ela adorava ficar. Então a minha referência para ela estar bem e acolhidinha era a redinha. Então, e eu super entendi você aquele dia, né? Eu trouxe questionamentos, né? Eu tenho uma entonação meio... e às vezes as pessoas acham que eu tô brava, que eu tô brigando. E assim, é sobre questionar mesmo, né? E eu falei assim, tá, mas qual é o problema? Você tá criando... O que você tá criando? Vai criar uma donzela? O que você tá querendo do seu filho e tal? Daí a conversa foi meio nesse nível, assim. Mas no final das contas a gente tá aqui, tá todo mundo bem.
Então foi legal isso, assim. E eu parei para olhar realmente se eu não estava fazendo algo de ruim para elas. Aham. Eu tive esse cuidado. E algumas vezes eu perguntei, filha, você quer ficar? Você quer ir pra vovó? Não, eu quero ir pro Colorado. É. Né? A maior daí já, né? Sim. Não, eu quero ir pro Colorado. Não, eu quero ir... Mas a mamãe veio trabalhar. Não tem Não tem problema. problema. Né? Então, assim, e eu sei que ela falaria se tivesse problema. Sim. Né? Então, dentro dessa sondagem, né, de me ver em algum lugar sendo alguém novamente. Porque eu saí de casa para estudar com 17 para 18. E eu nunca mais voltei para casa dos meus pais. Nossa. Então, minha mãe criou a gente de uma forma pra gente ser muito Já criou pro mundo, né? independente. É. E hoje ela reclama disso, porque a gente esquece que ela tá disponível para ajudar muitas Sim, vezes, aham. né? Você fica patinando e procurando uma opção B, ela tá Ela lá. tá lá. Mas aí eu não trabalho essas possibilidades, justamente porque ela ensinou a gente a ser independente, Sim. Aham. né? Isso é bom, isso é ruim? Depende. Vamos trabalhar Sim. com isso, né? Então, foi sobre um momento de realmente voltar a produzir, né? E ali, assim, não foram muitos meses depois, eu comecei a psicanálise. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Você já estava nesse processo? Estava num processo de questionar a minha existência. Aham. Mas eu não estava estudando ainda? Não, a Ainda psicanálise ainda não. não. Entendi. Eu fui para psicanálise quando a Lauren fez 1 ano. Ah, tá. E aí eu tive o meu quarto surto. É mesmo? Sim, foi muito legal. Fala aí, pô. Se é legal tema, vamos compartilhar. Eu tive a primeira crise de um estado depressivo aos 16, depois aos 22, depois 1 ano depois que eu casei, 1 ano depois da minha Da filha mais velha e 1 ano depois da minha filha mais nova. Ô, louco, mas não tá perto de chegar o próximo, não, porque tá de tempo em tempo. Pois e aí, né? Aí eu fui para psicanálise, passei por terapia durante esse processo todo e foram super válidos. Foi assim, tem alguns colegas que eu mantenho que realmente fizeram muita diferença para mim. Uhum. Mas chegou num ponto onde não era sobre mais aconselhamento, não era mais, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Por que de novo? Por que aquela situação de novo, né? E assim, um grau de nossa, se aquela fase eu tava tóxica, eu não tenho ideia onde eu cheguei. É, né? De colocar meu casamento em risco, assim, sabe? Caramba. De realmente ser uma pessoa azeda, amarga e arrumar confusão por causa de qualquer coisa, Putz, conheço muitos assim. né? Qualquer coisa, azeda mesmo, Uhum. né? E não fazia sentido, porque, puxa, meu marido é um cara extraordinário. Gente boa demais, né? Não, e ele é daquele jeito, entendeu? Calmão. Ele é daquele jeito. Mas Deus sabe o que faz, porque ele é muito calmo. Tem que colocar a gente assim mesmo na tua vida. E aí, né, os meus pais, meus irmãos, tem tudo tranquilo, né? E eu aquela... minha comadre. Pelo amor de Deus, Vinícius, vai fazer terapia. Por que ela pediu para eu fazer terapia? Porque eu tinha tido uma discussão com o Marcelo em casa. Uhum. E por conta de resolver coisa. Era o tempo inteiro resolvendo coisa. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma procuração de amplos poderes e ele faça o que ele quiser, com tudo que ele quiser. E eu fui fazer. Uhum. E aí, ela falou assim, não faz isso, Denise, ele não vai entender o que você tá fazendo, não faz isso, não faz isso. E aí eu fiz. Só que daí, cara, coisas que Deus faz, né? Não, eu fui pegar, o rapaz disse que não estava pronto, e daí no fim das contas tinha ficado pronto, mas eu não... Desistiu. E aí foi pra lá, acabou o negócio. E aí fui pra terapia por conta desse ripricoque, e aí ela falou, não, Eugênia, você tá botando seu casamento em risco, não. E eu fui. Na época não tinha psicanalista atendendo aqui em Santo Antônio, fui pra Cornélio, e aí... E é difícil também, não é não? Aceitar que... Ué. Não, tava uma beleza. Não tinha como ficar pior, entendeu? Entendi. E aí, e assim, qual era o meu maior dilema, né? Eu tava com um surto com as mulheres da minha vida. As mães da minha vida, né? Foi um momento crucial pra mim, que foi tudo que eu consegui identificar. Então, assim, eu não tinha tolerância comigo, eu não tinha tolerância com a minha mãe, eu não tinha tolerância com a minha sogra. Entendi. Tudo pessoal. O que elas tinham feito?
Nada. Era problema meu, né? E aí fui para o analista e ele falou para mim, ele falou, olha, acho que você gerou uma expectativa meio alta, né? A gente vai gastar um tempo aí, porque leitura do inconsciente não é algo assim, não é mágico, né? Falei, quanto tempo? Ele falou assim, uns 6 meses. Eu falei, meu, o senhor não tá entendendo o que eu tô falando. É urgente, velho. Eu vou repetir. Eu vou surtar aqui de novo. Eu tenho um problema grave com as 3 mães da minha vida. A das minhas filhas, Sim, a minha e a do meu marido. Não tá bom. Daqui 6 meses a opção vai ser você me tratar ou em cima de uma cama, que eu tô tendo taquicardia e eu não tenho problema cardíaco, ou na cadeia, porque eu vou matar alguém. Eu vou, do jeito que eu tô. Isso em prantos, né? Não nessa plenitude agora, sim, imagino. Que ficou cômico. Mas, e aí ele falou assim, não, ok, então a gente tem uma outra ferramenta que a gente pode trabalhar. E ele me ofereceu a hipnose. Aí, como uma boa cristã, eu dei 3 passos para trás, né? E eu já me vi, né, no palco do Gugu Liberato comendo cebola achando que era maçã. Falei, não. E daí, ao mesmo tempo que eu falei não, eu falei, meu, o cara sabe o que tá fazendo. Sim. Falei, você pode me explicar? Porque eu sou cristã e eu tenho preconceito. Daí ele falou, você é cristã? Com uma cara de deboche pra mim, cara. Falei, sou. Daí ele falou, que bom, eu sou pastor. Tipo, já me deu uma voadora ali, né? Falei, bom, já baixei a guarda. Daí ele me explicou que era uma ferramenta de relaxamento, que não era nada do que a gente vê na TV, que aquilo era possível, que era real, mas que não era aquilo e tal, não. Que é uma ferramenta para leitura de inconsciente, né? Que traria algumas questões que eu tinha para resolver. E ele perguntou para mim qual era a emoção que me governava, que estava em desequilíbrio ao meu ver. Eu falei, raiva. Ele falou, mas como raiva? Eu falei, raiva de existir, raiva do mundo, raiva de respirar, raiva. Você tem um jeito de raiva. Daí ele falou, ok, então assim, a gente vai partir dessa emoção que supostamente está em desequilíbrio. E a gente marcou e foi uma sessão de 2h30. Caramba. É bem intenso, assim. E, cara, foi um negócio fantástico. Foi a experiência que eu tive, assim, terapêutica mais assertiva. Não desmerecendo as outras, mas o que funcionou pra você foi isso. Funcionou muito, normal, porque daí eu identifiquei que toda a raiva que eu armazenei não era minha. Ela vinha de um comportamento repetido. Que veio repetido. E aí hoje, quando eu olho para a história familiar, eu falei, meu, quantas gerações isso está se repetindo? Entendi. Né? E se repete por quê? E aí você perguntar, por que você está brigando? Não tô brigando. Não, você tá brigando. Não tô brigando, né? E a história da gente voltar lá no Colorado. Pensa uma mulher brava. Mas eu nem tava. Não tava brigando, né? Mas eu não tava brigando. Sim. Mas, né? E assim, é mágico? Não. Aí foi sobre eu entender o meu processo. Que eu não precisava mais daquela raiva para me esconder atrás dela. Que ela é bem-vinda, sim, quando existiu um momento assertivo para que aquilo apareça, né? Um momento de defesa, ou de defender alguém, né? Os meus filhos. Sim, sem dúvida. Mas tem uma função. As nossas emoções todas têm uma função. E a gente precisa acolher, né? Nesse momento. Só que era todo momento. Então, quando tá todo momento, tem alguma coisa errada. E na hora que você sai disso, assim, na hora que você saiu dessa hipnose, assim, que você conseguiu diagnosticar, assim, não diagnosticar, mas sentir qual que era o problema, você consegue ter o discernimento que você precisava resolver só em você? Ou você quer ser resolvendo para a família toda? Então, isso é um processo da terapia. Você entender que você muda. Não são as pessoas que mudam. Agora, se eu mudei, você não vai conseguir lidar comigo da mesma maneira. Você vai ser obrigada a mudar. Sim, então. Ou você sai da minha vida. Mas se tratando de família é pesado, né? Mas família, quem é família? Minha esposa, meus filhos. Ponto. Agora depois que casa, né? Sim. Ponto. Sim. Então, assim, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam. Os meus fizeram o melhor que eles podiam. Né? E se eu não dou conta de respeitar quem eles são, ou eles não dão conta de respeitar quem eu me tornei, o que faz sentido eu manter uma relação tóxica?
Não faz sentido. Nenhuma. Nenhum. Né? Porque eu, né, atendo aqui direto gente que vem de uma depreciação, né? Que vem de relacionamento pai e mãe. Ah, meu pai só me joga pra baixo. Minha mãe, tudo que eu vou falar, minha mãe, né, fala alguma coisa. De novo, você só faz, né? E você nunca faz nada, e tal, né? Só crítica. O que faz você manter uma relação tão próxima? Ah, eu vou abandonar meu pai com a minha mãe. Não, não é sobre isso. É sobre você ter uma relação equilibrada. Sim. E não de dependência e codependência. São relações diferentes, né? É uma relação assertiva, leve. Toda relação precisa ser leve. Se ela não é leve, ela tem um grau de toxicidade. Aí tem que olhar por quê. Porque eu me submeto ou porque a pessoa se submete. Né? Porque a partir do momento que você se submete, né, o problema que era deles passa a ser seu, né? Aí acaba acontecendo isso, né? Você vai carregar o problema pro resto da vida. Se você conseguir lá na raiz, digamos assim, já conseguir digamos, esse equilíbrio ou dar esse limite, né? Você não vai carregar esse fardo, né? Não. Realmente não vai te afetar lá na frente. E o mais massa que eu falo assim, né? A gente vai, é que a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? A gente vai tentando não errar, a gente tem um medo de errar, mas aí a gente, poxa, daí você vai lá e tem o segundo filho, que nem eu tive o segundo filho. Pô, é totalmente diferente, cara. É leve. Né? É muito mais leve. O primeiro foi, nossa, o segundo dá dó do segundo filho da gente. Todo mundo que tem um filho, se você tiver o segundo, você vai ver. Dá dó. Tipo, não, pode deixar, não dá nada. Quebra, você descobre que não quebra. Sabe? Agora, vem aqui, o pessoal de vem aqui pro papai. Tanto que a gente tá bem, que aquele dia eu fiquei bravo com a Genice, que ela tava levando o filho dela pro serviço. Aqui, hoje eu tô trazendo o meu, né, filho? Dá oi lá, pessoal. Oi, gente. Fala, pessoal, fala. Se inscreve no canal do papai aí, pô. Se inscreve no canal do papai aí, pô. Pô, não precisava falar. Senta lá. Missão dada, missão cumprida. Pessoal. Então, assim, a gente vai mudando. Aquele dia eu te questionei, você trouxe, não sei o que nem hoje. Falei, cara, você quer ficar em algum lugar? O papai tem que trabalhar ou quer ir com o papai? Não, eu quero ir com o papai, então vamos, cara. Fica lá, tal, assim, assado. Mas esse discernimento só vem na hora que vê o segundo filho. Se fosse o primeiro, meu Deus. Tava no plástico bolha. Tava no plástico bolha. É bem isso aí. E tá tudo bem, porque é um processo. Não, realmente, é um processo. É um processo. É um processo. E adiantar alguém bater de frente com você e falar pra você, não, nem me convenceu ele ao contrário. pode dormir no Não colchãozinho, acomodadinho ali, com a cobertinha, o mamazinho dele, no horário dele, tá tudo não certo. Ia me convencer. Não ia, não entendeu? adianta. Então, e é muito mais leve, né? É leve para os pais, é leve para a criança, Sim. porque ela nunca vai se sentir um peso. Porque, meu pai tá lá, o que vai fazendo? Sei lá, tá batendo papo com os amigos dele, é que eu tô aqui de boa. Ué. Tá tudo certo. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Então, isso é muito legal. Mas essa percepção, né, do quanto eu tenho que ser importante. Sim. Né? É uma fala que eu gosto bastante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Hoje, pra mim, Deus acima de tudo. E depois meus filhos. Não. Eu, né, tem que ser. Entendeu? Sim, tem que ser. Primeiro Porque eu. se você não tiver Sim, nessa entendi. ordem, Não, eu concordo plenamente, tá certo. não vai, as outras pessoas não podem ser mais importantes do que eu e do que você. Porque Deus me deu a função de cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro. Senão, é a história do avião caindo. Se eu não colocar a máscara em mim primeiro, eu não vou dar conta de acudir ninguém. E vai padecer todo mundo. Sim. Então, quando eu tenho esse olhar para mim e me enxergo e vejo as minhas questões, o que é meu realmente, o que eu preciso devolver, né? Antigamente tinha muito, né, da sacola do primo, né? O primo era mais velho, mandava a sacola, e aí você experimentava e via o que servia, o que não. E aí, assim, e na vida emocional nossa, a gente não para olhar essas sacolas que a gente ganha. A gente só vai pegando e vai usando. Às vezes não te cai bem, mas, puxa, mas era da família, né? Então eu vou usar. Sim, é verdade. E não faz sentido. Né? Às vezes assim, me serve. Mas é meu estilo? Me cai bem? Então, emocionalmente, a gente precisa olhar para isso, né? Para os hábitos, né? O que meu pai fez deu certo. Faz sentido eu fazer? Faz. Não faz. Legal, eu honro meu pai, obrigada. Né? Minha mãe fez, deu certo? Faz sentido? Não faz. Ou, não faz o menor sentido eu fazer o que ela... Ok, também. Sim. Mas eu preciso me olhar para ver como eu estou. Se eu não estou bem, eu vou reverberar o quê? Não tem condição. Né?
Então, as pessoas dizem, eu tenho dedo podre, né? Eu atraio gente ruim, eu atraio gente que me dá calote, eu atraio... Não é a gente que se coloca nessa Claro que é. condição de sabotagem. Aham. Então, assim, ou para ser vítima, ou para ser bom, ou em algum momento a gente se coloca nessas furadas Aham. para ter um ganho, que a gente chama de ganho secundário na psicanálise, que é o negócio, tá ruim, mas tá bom. E aí, Denise, assim, o que eu acho bacana, cara, por mais que a gente não tenha, que a gente tenha na realidade esse medo de errar, a gente tem que estar meio que disposto a ir aprendendo. Cara, tenta, não deu, volta, faz de outro jeito. Então, até na criação dos nossos filhos tem que ser assim. Eu lembro que quando eu reclamava muito, acho que Deus deve ter me ouvido muito isso aí, porque ele me mandou um segundo filho totalmente ao contrário do primeiro. Eu falava que o Enzo era bonzinho demais, o outro pensa no molequinho bravo que nasceu, e esse aqui nasceu bonzinho demais. E o Enzo, quando eu era pequenininho, era assim, eu ia nos aniversários, uma coisa, a gente levava um monte de brinquedo. E o Enzo chegava nos lugares, todo mundo pegava os brinquedinhos dele, brincava e ele, sem nada, sem nenhum. Ficava lá, querendo um, querendo o outro, não pegando. Eu falei, não, cara, se você não... Daí vai deixando, e isso vai ficando deixando puto quem? Nós pais, não acredito que o cara vai lá, deixa o filho brincar, não cuida e vem aqui pegar o brinquedo do meu filho. E foi indo, no final, quer saber, cara, comecei nessa virada que a gente começa a estudar um pouco mais sobre a gente, dar uma estudada, a gente tá errando, a gente tá acertando. Eu falei, puxa, aí eu li uma coisa que eu achei muito bacana sobre essa parte de crianças. Eu já vinha fazendo com eles, mas não sei se até o momento se é certo ou não. Mas eles falam assim, pô, teu filho vai brincar com mais criancinhas? Pô, você tem algum brinquedinho para vocês multiplicarem, vocês trocarem? Porque senão não tem lógica. Você ensinar o teu filho a dividir. Não tem que dividir. Tem que multiplicar. Olha, eu levo um brinquedo, você leva um brinquedo, nós vamos ter 2 brinquedos e nós vamos brincar. Agora eu vou levar 2 brinquedos, eu vou te dar um, vou dividir o que é meu? Não. Então, assim, eu já escutei bastante pessoas falando sobre isso. Não sei se você poderia até me dizer melhor se é certo ou não. Mas falam sobre essas crenças que a gente coloca nos nossos filhos desde pequeno. Ah, tem que dividir, filho. Claro que se tá sobrando, se você não vai usar, doa, tem que até doar. A gente tem que ensinar. Mas essa parte de criar, vamos supor, digamos hoje, umas crianças Nutella, numa bolha, é parte disso ou não tem nada a ver? Então, você sabe que assim, ó, os nossos pais, eles acertaram muito. Sim. Mas Né? é que a época também não é quase Então, brinquedo nem. qual foi Era o problema? rua, né, Era mano? rua. Era rua. Era rua, É. né? E aí, assim, eu não sei em que momento, exatamente em qual geração foi, que acharam que os pais não deram certo. Aham. E aí, umas crianças sem noção. E a responsabilidade da criança? Não! Não. Cadê o pai e a mãe da criança? É. Quem foi que ensinou? Né? Tipo, corrigir. Ai, não pode corrigir. Gente, eu sou totalmente contra espancamento. Não, eu tô louco. Isso é uma questão. Mas também apanhar não tem perigo nenhum. Agora, correção. Não, ué. O que é correção? É eu saber o que eu tô fazendo. Sim. Ter consciência. E a criança também ter consciência do porquê da correção. Tem criança que super funciona com castigo. Aham. Com um olhar, entende? Mas em algum momento foi estabelecido esse vínculo de que na psicanálise a gente vai chamar isso do superego, que é a implantação do superego, que é a lei, Aham. que é o tipo, peraí, até aqui, Até aqui você. Aham. daqui você não seja maluco não, Sim. que vai dar ruim pro seu lado, né? E aí esses pais que não se importam, E não mesmo. que foram criados de qualquer jeito, e aí se você vai olhar, é uma geração... a gente não vai querer ser leviano de dizer que são todos, mas na sua grande maioria, frustradíssimos. Nossa Senhora. Um bando de moleque com 50 anos, né? Bastante. As mães competindo com as filhas, né? Tipo assim, uma bagunça. Cadê os adultos? Né? Por quê? Porque alguém achou que os nossos pais não acertaram. Pois é. E aí umas crianças... Você sai... casamento que não dura, por quê? Porque, perdi... O que é que você diz? É porque eu quero ser feliz. Mas você casou pra ser feliz, agora você se separa pra ser feliz? Lógico. Desenha aí, o que tá pegando, né? Então, assim, é uma busca de uma felicidade que não existe. Uhum. Umas crenças, assim, que você não consegue identificar o adulto disso tudo. E aí, quando você chama ele pro adulto, espana. E aí, onde entram as crianças, né? Tem que dividir. Pera aí. O brinquedo é de quem? Então, é isso que eu penso, cara.
Você perguntou pra ele se ele quer dividir? Se tudo bem? Se ele pode trocar ali pra brincar? E não tem que, né? Eu faço isso, as minhas filhas, vou chamar a amiguinha pra ir em casa. Beleza, pode chamar, né? Mãe, vamos brincar com isso? Pode brincar. Mãe, vamos fazer bolo. A mais velha tá, vamos fazer bolo. Pode fazer o bolo. Qual é a regra? Vai limpar tudo, pelo menos. Vai limpar. Deu certo, deu errado. Eu não vou ficar cobrando. Por quê? Porque a vida é feita de erros e acertos. Sim. E tá tudo bem. Mas vai limpar. Né? Minha mãe brinca comigo, fala assim, isso não é mãe, isso é madrasta. Eu brinquei esses dias, eu brinquei com ela, falei assim, a senhora não conheceu a minha. Nossa, aí foi na veia. A senhora não conheceu a minha, então tá tudo bem. Mas ela não deve ter engolido isso não, muito. Ela foi num tom de brincadeira, assim. Mas assim, ela... Por quê? Porque é vó, não é mãe mais. Quanto mãe, ela fez o papel dela. Sim. De me corrigir, de estabelecer limite, de dentro daquilo que ela acreditava que é certo, que é errado. E tá tudo certo, né? Hoje, como vó, você acha que ela não vai lá fazer o bolo pra minha filha? Claro que ela vai. Eu vi um pastor conversando. Eu falei no meu último podcast, e tem tudo a ver com o que a gente tá conversando. Ele tava fazendo um podcast com o Paulo Vieira, ele fala isso aí. Ele fala assim, cara, avós que criaram seus filhos podem mimar seus netos. Agora, avós que mimaram seus filhos vão ter que criar seus netos. Então, é bem o que nós estamos vivendo hoje. Tá muito zoado o negócio, mas muito. Eu conheço, tipo, claro, não tem como dar nós, mas eu conheço muita gente, uma cena, não tô dizendo que, nossa, não é meu ego não, porque eu sou super pai, não tem nada a ver. Mas eu fui no mercado com o Enzo ontem, ele tava doentinho, cara, ele começou a passar a mão no mercado pra vomitar, cara, eu coloquei a mão na frente, falei, vai vomitando aqui, não, vamos até chegar no banheiro. Mas eu já conheço pessoas que não trocam o meu filho, sabe, o pai. Aí tenho nojo, mas cara, por quê? Porque deve ter visto o pai nunca ter limpado, o pai nunca ter feito nada. E eu acho que isso pode afetar muito também, né? Nessa geração. E se nessa minha geração já tá assim, imagina as próximas, porque as próximas tá vindo, sei lá, 80% das crianças que estão nascendo pais separados, ou não vão conhecer o pai, porque hoje, infelizmente, a juventude vai fazendo filho à torto direito, nem sabe quem que é pai, você sabe também, não, então, não vai mas assumir. Por que eles estão fazendo isso? Então... Porque eles não tiveram. Como que a gente vai cobrar que um adolescente, adolescente não engravide aos 14 anos, se a mãe dela foi mãe aos 16? E se você olhar, você vai ver que, assim, repetir padrão. Vai ficar cada dia mais cedo ainda, né? Porque naquela época, né, 20 era uma 20 era não sei o que, agora... Naquela época era 20, hoje 14, 12, vai diminuindo esses negócios aí, tá ficando feio. E aí a facilidade que eles têm demais. De acesso a informações e a falta do superego. Né? São gerações que estão vindo só com mid, que é a punção de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não tem nenhum tipo de castração, nenhum tipo de frustração. Ai, não pode frustrar a criança. Deve frustrar a criança. A vida vai frustrar lá na frente. Porque vai arrebentar com ele lá na frente. Então, machuca. Agora, não é muito melhor você frustrar o seu filho dentro de casa para ele ser a melhor versão dele? Claro. É muito mais assertivo, porque você tá ali para acolher. Agora, joga ele no mundo sem frustração para ver o que acontece. Você é louco. Tapa pra cara de tudo que é lá. Né? Então, dentro dessas realidades que a gente está vivendo, cabe a gente olhar, né? A educação que veio lá de trás, que até então estava dando certo. Era perfeita? Não. E a nossa? É perfeita? Não. Não, claro que não. É sobre a gente dar uma ajustadinha. Mas não queira mexer na história de time que tá ganhando. Né? Vai mexer. Né? Mexeu demais. E aí não pode frustrar. Não pode corrigir. Não pode. Pode. Deve. Né? Não, faz um bem para a alma enorme para quem diz e para quem recebe. Sem dúvida. Não é libertador para quem diz e para quem recebe. E você consegue fazer esse equilíbrio dentro da sua casa, não? Com as suas filhas, tipo assim, porque elas não entendem que você tá anos-luz, né, na frente, tem todo o seu conhecimento, a psicanálise, do que você tá fazendo para elas colherem lá na frente ou não. Você consegue separar? Eu desenho. Você consegue? Eu desenho. Porque o lado mãe, o lado tipo profissional, digamos. Vou ser louca assim, vou gritar também, tá? Normal. Dentro da minha casa eu sou mãe, né? Conhece uma mãe que não grita? Não, que jeito? Não existe, não tem né? como. Todo dia, o tempo todo, não, tá surtada. Mas
de vez em quando acontece. E tá tudo bem. Né? É isso que é interessante, né? Da gente falar sobre as pessoas de verdade, né? Bom, quem de perto me conhece sabe que eu sou eu, independente do lugar onde eu tô. Sim, sem Se dúvida. eu tô em casa, se eu tô aqui, eu sou eu. E eu não tenho dificuldade em ser quem eu sou, né? Porque eu tenho entendido que todo dia eu posso ser uma versão melhor de mim, né? Vou ser perfeita? Quiçá, né? O dia que Jesus voltar. Não E tá aí- longe, pelo jeito que estão vendo. Mas, quando eu tô com elas em casa e eu preciso corrigir, vou contar um caso que aconteceu semana passada. Semana passada, a Heloise derrubou o tablet dela. Uhum. E o tablet, ela juntou dinheiro para comprar, e é dela. Fazia 4 anos que ela tinha esse tablet, e ela estava intacto lá. Moeu Vixe. a tela. Eu tava no banho, só escutei o barulho, e eu falei, o que aconteceu? Não me responderam, continuei meu banho. Aí, terminei de me arrumar, tá? A hora que eu cheguei na sala, eu tô escutando um soluço profundo. Ah, ela chorando. Falei, meu, tem uma coisa errada. O que aconteceu? Aí, a Anice falou assim, não, ela derrubou o tablet. Falei, e ela assim, mas em choro torrencial, assim. Ai, quebrou, mãe, quebrou. Falei, quebrou? Não adianta chorar, ué. E aí? Mas era, o que eu falou? Mas era a única tecnologia que eu tinha. Falei, nossa, que grave, né? Meu Deus. Falei, filha, vamos fazer o seguinte, levanta daí. Ela tava no chão, assim, arrasada. Levanta daí, vai lavar seu rosto. Vamos começar. Já chorou, né? Beleza. Levanta, vai lá lavar seu rosto. Ela veio. Sentou no sofá. Falei, vamos raciocinar agora? Super entendo. Você ficou chateada, tudo bem se chorar, tá tudo certo, não é um problema. Agora, vai resolver você ficar chorando? Não, então vamos focar na solução agora, ok? Mãe, mas e agora? E agora? Eu não sei. Falei, tá vendo? Tá gastando energia. Vamos voltar? Primeira coisa, filha. O que a gente procura fazer quando algo quebra? Vamos ver como que arruma, né? Ela respondeu, consertar. Falei, ok. Você consegue consertar? Não. Eu consigo? Não. Então o que a gente vai fazer? Daí virei pra Anice. Falei, Anice, você quebrou seu celular esses dias. Onde você levou? Daí a Anice falou, ele vem em tal lugar, nananã. Daí ela já, mãe, mas Uma dá? esperança. Falei, dá. Bom, dá, não sei, né? Nós Vamos vamos tentar, levar ué. e vamos ver se dá conserto. Daí eu falei, só que tem uma questão. Vai custar uma grana. Vai custar, né? Dela já, porque a bicha é. É mesmo. Ela falou, eu falei, você tem dinheiro pra pagar? Daí grilo cantou, né? Aham. Eu tenho. Mas assim, Olha. sabe? Com mais dor ainda. Falei, então, a gente vai levar, vamos ver se tem conserto. E vamos ver as possibilidades, Aham. né? E aí, enfim, fiz o trâmite que tinha que ser feito. E ela ficou bem, né? Não consertou. Estão Não procurando, consertou? não, porque estão procurando a tela. Ele tá funcionando, Aham. só que ela tá com medo que a tela desbagasse o Sim. resto. E Não aí, tá nem mexendo, Não né? tá nem mexendo. Aham. Mas tira daquele. Quase que um looping de hipnose mesmo, que a pessoa fica, não sai daquilo. Aham. Então, e essa geração de agora tá assim. Então, um negocinho que é desse tamaninho, ele não consegue fazer assim para começar a olhar as possibilidades de acerto. Ah, a empresa tá quebrando. Ah, né? Sim. Tá quebrando, Quebrou, não vai fazer nada. Chega, a menina quebrou o tablet, vem com os 2 pés no peito e esguela e deixa a menina mais nervosa Né? ainda. Não, vamos aí, peraí, respira, vamos ver o que tá acontecendo. Então, assim, e depois, assim, que passa o frisson, né? Aham. Eu sento e falo, filha, o que você aprendeu? Ai, mãe, eu sempre esqueço que você me fala, foca na solução. Aham. Que eu chamo barato. Aham. Porque quando a gente foca na solução,
E é uma fala minha. Aham. Foca na solução, mãe. As coisas se resolvem mais rápido. Olha que belezinha. Falei, pois é, filha. Ela tem 9 anos, vai fazer 9, nem Aham. tem 9. Falei, pois é. É um problema chorar? Não. Não, tem que. A emoção tem que sair mesmo. Tem que chorar sim, Sim. né? Ficou com raiva porque derrubou, ué. ficou chateada, porque era um negócio que você tinha cuidado, não foi de propósito, foi um acidente. Ok, acolheu, chorou, e agora? Lava o rosto e vamos resolver, Sim. né? Então, Que massa. lidar com a emoção, né? E ninguém ensinou a gente a fazer isso, né? Não. Né? Não, Engole o essa- choro, mais perto de administrar a minha emoção. mãe nunca bateu em mim, né, cara? Mas eu falei assim, ela falou, eu nunca relemão não sei, mas tipo, hoje eu posso mais, devia, cara, porque eu fiz muita merda. E às vezes se não tivesse me batido, eu acho Talvez que tivesse resolvido tivesse alguma resolvido. coisa. Mas aí, vai Mas não saber? quer dizer que me criou errado, cara, não tem nada a ver, né? Ela Não tem deu nada o a ver. melhor que ela tinha. Até muito, mais do que ela tinha, né, coitada. Né? Então, Sofreu pra me criar, sofreu sozinha, né, não é fácil. Então, não. eu vejo, eu com 2, às vezes tenho que fazer uns corre, né, cara? E, pô, sou homem ainda, tenho força pra carregar 2 filhos, que nem hoje cedo eu saio, né? Que nem já comentamos aquele dia que a gente tá conversando. Hoje a Ellen foi trabalhar, então saio cedo, acordo cedo, cuido de um enquanto um tá dormindo, o outro acorda, pô, troca os 2, deixa um cababá, carrega o outro comigo, vão comprar comida. E assim, e é 2, cara. Então, não que eu sou homem, sou um pouco mais forte pra carregar os 2, carregar a bolsa, tudo de uma vez só. Agora imagina, tipo, a tua mãe com mais filhos, às vezes não ter naquela época um carro pra andar, né, cara, ter que, putz, não era fácil. Então, Ela elas subia da deram, Vila Rica aqui a pé, então, cara. cara, minha mãe ali, nós morávamos perto do Colorado, minha mãe subia de madrugada pra rádio. Eu lembro a minha avó, aos sábados minha avó ia pra feira, minha avó fazia feira, minha avó colocava no carrinho de mão e levava o carrinho de mão, subia aquela 24 de manhã inteira, assim, a gente morava na Vila Clara ali, quando minha mãe e meu pai se separaram. E eu adorava ir com a minha avó pra feira. Acho que foi ali que começou o meu lado de vendas. Porque eu devia ter uns 7 anos, minha avó colocava no carrinho de mão, 4 horas da manhã por aí. Ela pagava um cara pra passar com a charrete, pegar a barraquinha dela. Aí o cara pegava a barraquinha e subia pra feira. Aí o cara, até nós chegar lá, o cara já tinha praticamente montado a barraquinha dela. Aí ela colocava no carrinho de mão, sentadinha no carrinho de mão, cobertinha. E a velhinha subindo a 24 de manhã inteira comigo, até chegar na feirinha. Aí chegava lá, dormida, eu dormida no carrinho de mão e fui questionar tua filha dormir debaixo da mesa. Que trouxa. Fazer o que acontece. Acontece, É, por quê? Porque era sobre o ideal que você criou pra você. Sim, é que assim, a gente vem do ideal que a gente falei, a gente passa por algumas coisas que daí em algum momento bobo, assim, a gente acha que é errado, fala, porque eu subi no carrinho, mas eu gostava, daí na hora que eu tenho meu filho, eu acho que não, meu filho não vai gostar, meu filho não merece passar pelo que eu passei. E cara, eu não passei nada demais, eu fui lá dormir, tava tudo bem, eu gostava de ir. Era divertido. Por que agora eu sou o bobão que acha que, sabe, é que nem você falou, que a não gente quer- acha que errou lá, né? Não quer que os filhos paguem É. o preço, né, e tal. Eu vou falar, eu sou a pessoa que eu vivia trepada em árvore. Sim, eu Pergunta se minhas filhas subiram em árvore alguma vez na vida. não deixo, não gosto. Não tenho é medo. nem que eu não deixo, Aham. eu não incentivo. Sim. Entende? Eu Mas também, por quê? por isso também não gosto. Mas é uma bobeira. Ai, porque ninguém viu o perigo que podia... Via, mas tá todo mundo vivo. Sim. O máximo que aconteceu, Não, mas- eu nunca nem usei Cara, gesso. eu lembro que eu compartilhei contigo esses dias aqui, a gente tava conversando, eu falei, Denise, eu nunca briguei na minha vida. Eu nunca levei um tapa na cara e nunca dei um tapa na cara de ninguém. E o meu filho teve uma tretinha na escola de começar com 5 aninhos, empurra. De querer resolver uma confusãozinha empurrando. Eu falei assim, claro, eu ensino ele que não é pra brigar. Mas também ensino que se alguém mexer, ele tem que se defender, né? Mas assim, eu não passei por isso, mas não é por isso que eu vou falar pro meu filho, não, para, filho, o que tá acontecendo? Sabe? Não, resolva, filho. Tá Resolva. acontecendo? Vai lá e resolva. Te bateu, bate. Não que eu tô incentivando, tô incentivando ele a se defender. Mas é o que você falou, a gente não tem medos e tem incentivar algumas coisas ou não, porque a gente passou, porque a gente viveu, né? Porque eu não vivi, que ele não tem que viver. O mundo tá totalmente de ponta cabeça. É outra época em tudo, né, cara? É tablet, é YouTube jogando um monte de conteúdo na cabeça dessa criançada também. Em casa tudo tem... Sim, tem que ter as regras, tem que ter um tempinho, né? Eu não achei ruim que o tablet quebrou, não. Eu acredito que não. Ele mesmo, quando quebrou o tablet dele, ganhou um celular. Falei, ai, Jesus. E até porque, assim, a gente tem algumas regras em casa, né, com relação a isso. Por quando que ela usava o tablet? Para acionar o Chromecast da TV. Aham. Então ela ficou frustrada mais por Sim, conta aham. disso.
E nas viagens, que daí as viagens são mais Não, longas, tem que elas levar, levam né? pra ficar brincando. Tem que levar? Não, não tem que levar. A gente não levava. Eu descia daqui pra Guaratuba, ficava 18 horas na estrada. Mas não levava porque não existia, ué. Não, mas não. Se existisse, não levava. E a gente ia onde? Atrás da caçamba, no Foi, nós carro? levava Discman, ué. Aquele Discman que troca aquele gigante, assim, Discman que eles não pra ficar escutando. Eu falei, se tivesse, a gente levava. Porque eu acho que tem que ter isso aí, que você falou, limite, né, cara? Tem que ter limite. E como que a gente põe limite? Cara, é a gente colocando a bunda no chão e brincando com nossos filhos também. Não adianta falar, não pode ficar no tablet. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra rua? Não, você não vai poder ir pra rua também, porque a rua é perigoso. Eu vou fazer o quê? Eu falei, então, você como pai ou como mãe, a gente tem que ter um tempo de qualidade com nossos filhos. Agora nós vamos brincar. Não, vamos pintar, nós vamos brincar. E é um jeito que eu descobri de conseguir fazer isso em casa. Eu deixava o dia inteiro em tablet celular também, quando era mais novo. E eu falei assim, não, cara, tá É errado. confortável. E muito confortável. É Muito confortável. confortável. Demais. E hoje não, eu falei, não, tira, vai desligar esse tablet, vamos brincar aí de lutinha, que você quiser brincar de carrinho, de bola, vamos brincar. Mas se o pai não se envolver, esquece. Ou a mãe, né? Não tem como. E eu falo, e o Henrique veio ao contrário. O Henrico tem 1000 brinquedos. Não rela em nada. É panela, não gosta de um desenho. Ele não vai, é totalmente diferente do Enzo. Foi um bonzinho, outro bravinho, outro que curtia tecnologia, outro que não curte nada Então, de tecnologia. mas aí é o equilíbrio. Né? Tá filé E os dois. e os dois se E, somam. e um vai corrigindo o outro. E os dois se somam, né? Isso é muito legal. Denise, e pra gente entrar aí no último bloco também, como que foi pré-Covid, pós-Covid, como que foi aqui pra clínica? O que você acha que mais afetou a galera? Claro que óbvio que a perda de muitos entes, muitos familiares é uma cicatriz gigantesca, mas assim, âmbito, pessoas que perderam emprego, ou pessoas que, né, que ficou bugada porque ficou dentro de casa, o que você mais viu, assim, que mais tem acontecido com mais frequência na tua clínica, assim, a procura, digamos? Tá. Algo que eu acabei desenvolvendo na clínica muito foi a questão de elaboração de luto. Uhum. Por quê? O ser humano já tem a dificuldade de deixar os seus, né? Uhum. Já é algo nosso, né? A gente não tem essa... A nossa cultura brasileira não nos favorece, né, a viver o luto, né? E não um lamento, né? Uhum. A gente não pode viver. Ou a gente se descabela, Sim. ou você não é normal, É, né? bem isso. Essa é a nossa cultura. Então, assim, e aí em algum momento não se existe um corpo para ser despedido. Uhum. E aí? Como assim? Morreu? Vou chorar onde agora? Deitada onde? Né? Na cama, ninguém vai me ver. Então, e um negócio bem interessante, assim. Então, eu acabei fazendo, ainda, né? Ainda tem acontecido de eu pegar bastante luto. E é um negócio que, particularmente, eu gosto bastante, que eu consigo ver a morte como algo sobre cumprir propósito mesmo. Entendi. Então, é algo que eu gosto de fazer. Com relação ao Covid também, a questão da incerteza. Né? E essa incerteza trabalho, essa incerteza emocional, essa incerteza da vida. Uhum. E se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? E esses ICs... Nossa, foi um parafuso gigantesco. Foram. E um terceiro são os pós-Covids, que as pessoas sobreviveram. Síndrome do sobrevivente, né? Que acontece muito com quem vai para a guerra. Que as pessoas não morreram de Covid e se culpam porque não morreram e alguém morreu. Você é louco. Né? E não conseguem celebrar a vida. Então é algo que a gente pega bastante. Também tem uma questão agora fisiológica. E as pessoas não estão se atentando para isso. O Covid é uma inflamação generalizada, não uma infecção, mas uma inflamação generalizada. Afeta tudo, né? E também afeta a questão do nosso córtex pré-frontal e percepções e tudo. E eu tenho bastante relato de pessoas que nunca tiveram nenhum quadro depressivo e depois do Covid desenvolveram e elas não acham uma razão. Então, isso é interessante da gente compartilhar, porque tem hoje, pós-Covid, uma geração de pessoas
fisiologicamente Caramba. depressiva. Não são mais emocionais só, Aham. né? Então, atentar a isso também, sabe? Não ignore. Ah, mas eu não tenho depressão. Ok, mas pode ter causado fisiologicamente o Nunca tive déficit. motivos pra ter, a pessoa Tá acha, tudo né? bem. Nunca tive motivo, nunca aconteceu nada comigo. Pô, Mas o Covid. não tô legal, né? aham. Então, se você percebe que você não tá legal, vai fazer uns exames. Procura um endócrino, né? Um clínico geral especializado na área. Porque vai medir nível de cortisol, vai medir Aham. os hormônios. Por quê? A inflamação altera o comportamento. Entendi. E as pessoas não estão levando isso em consideração, tá? E qual é a grande dificuldade da clínica? As pessoas nos procuram achando que tudo é emocional. E não é. Tem o que é emocional só? Tem. Aham. Tem o que é fisiológico só? Tem. E tem o que vai precisar dos dois. Entendi. Tanto do fisiológico, de entrar com uma medicação, quanto a questão emocional. Então, nada é mágico, né? E é sobre parceria sempre. Não sei se acontece, tá? Não sei se acontece contigo aqui ou não, mas assim, que eu vejo que a pessoa às vezes vem aqui de 100%, ela chega aqui com 10, tá acabada. Aí com a sessão ela recupera 30, E nunca não mais volta. volta. Não. Aí na hora que volta tá pior, não tá? Às vezes sim, às vezes não volta, Às vezes nem volta, né? tá? Por quê? É porque às vezes quando ela volta, porque daí já perdeu tudo e muito mais, tô dizendo, já tá E aí caco. assim, então, e aí fica com a culpa de não voltar porque Sim. não veio antes e aí agora vai voltar, o que eu vou pensar? Ah, Sim. porque eu não vou pensar nada. O que é Cara, tem livre-arbítrio, pode o que você quiser da sua vida. respeito, sabe? Eu preciso respeitar se você veio, eu preciso respeitar se você não quis voltar. E se você não veio atrás do seu 100%, se você veio atrás só de melhorar 30, tá ok, ótimo. tá tudo bem, né? Mas, Ai, desculpa, eu não voltei, mas não tem que pedir desculpa. Volta quando você achar que você tem que voltar. Porque não é uma dependência do analista, aham. entende? Sim. Porque o analista que cobra, que liga pra você, você não vai marcar sua consulta? Vai trazer dinheiro pra mim, ele quer. Entende? Então, assim, não é sobre isso. É sobre, assim, é pra gerar bem-estar. Ah, nós Aham. somos salvadores? Não. A gente ocupa esse lugar por um tempo, respeita a sua história, independente de qual ela seja. Porque todo mundo tem um motivo pra ter feito algo. Sim. E tá tudo bem. Massa. Tá tudo bem. Fera. Genise, eu sempre tenho 3 perguntinhas que eu finalizo com a galera, com todos os convidados. 3 perguntinhas bem tranquilas. Antes de eu fazer essas 3 perguntinhas para você, eu quero agradecer imensamente também a todos os nossos patrocinadores, né? Eu chamo de incentivadores que participam aqui conosco no nosso canal. São eles, é claro, a Angenice com a clínica dela, com a Ressignificar. Também temos a Criança Sapeca, tá? Um abraço para a Janaína e para o Fabrício. Ao Hanif da Liga Super Deck, tá bom? Ao Luizinho do Ar Condicionados. Temos também a Ótica Visão, Gustavo e família, né? Um grande abraço a todos. O Felipe da FW Motors, um grande abraço. E o Ricardo da R Nutrition, tá bom? Grande abraço, obrigado. Eu peço para vocês, já pedi em outro podcast, você que está precisando de alguma coisa em qualquer um desses segmentos, que procure esses profissionais, tá? Essas pessoas que nos apoiam, valorizem quem nos valoriza, beleza? Que a gente está podendo cada dia mais estar trazendo aí esses conteúdos para vocês, tá bom? Galera, pra gente finalizar, Genise, 3 perguntinhas assim, meio que bate pronto mesmo, que vier na tua cabeça. Isso é muito boa nisso. E 3 perguntinhas que eu sempre tenho feito para os meus convidados, cara. Primeiramente, qual que é a tua relação com Deus, cara? Como que é o teu dia a dia da Genise com Deus? É o ar que eu respiro. Massa. Ora todo dia, consegue? Não tem como. Que É impossível ter uma vida sem Deus. Que massa. Impossível. Ainda que você comentou que você acredita muito na morte, né, cara? Eu não acredito muito na morte é óbvio, mas gosto de mexer muito com o luto, porque, cara, não tem como, você tem que acreditar muito em Deus pra poder... É entender que existe um propósito. Sim, massa. Quando eu entendo a morte como eu encerrei o meu propósito. Acabou ali. Eu vi, não sei se foi o Felipe Tito ou o Caio Castro que comentou, não, minto, foi o Alok. Eu tava assistindo Altas Horas esses dias e uma mãe foi lá aleatoriamente. Ela tinha perdido o filho fazia 1 ano. Ela foi lá aleatoriamente e nesse dia tava a Alok. O cara era fãzaço do Alok. O sonho dele era conhecer o Alok. E ela conseguiu ali a voz e comentou isso com o Alok. O Alok falou sobre isso com ela, sobre a morte. Falei, cara, pra mim a morte ela é como se fosse um rio, cara. Ela vai, ela tem o seu propósito, faz as curvas, tem passa por lugares legais, por lugares difíceis e tal.
e vai chegando próximo do mar, vai dando aquele medo de morrer, que daí chega no mar, mas quando você chega no mar é pronto, você cumpre o seu propósito, você se transformou em algo maior. O Alok realmente é bem emocionante essa fala do Alok. Ele fala sobre isso mesmo, da vida comparada com o rio, cara, na hora que você chega no mar, na hora que você desaguar no mar, que é no caso a morte, é onde, cara, tá tudo cumprido, agora você vai viver algo maior, algo infinito, bem bacana. E Angelice, como isso eu acho bem bacana, porque como você falou, você estava lutando, estava fazendo parte de um processo de se encontrar, né? Se encontrou assim, o que é sucesso para a Angelice? Foi isso? Foi conseguir dessa virada de chave? Quando vem sucesso na tua cabeça, o que vem? Família. Família, tempo de qualidade. É olhar para aquilo que eu escolhi ter, Aham, porque você construir uma família é uma opção. sim. E quando... E não é mais fácil. Claro que não. Não é. E aí, o que é sucesso em construir uma família? É você saber que você tem que respeitar a escolha deles. Sim. Eles são alguém, independente Sim. das minhas expectativas. Porque as expectativas são minhas. Sim, verdade. Massa. E Genise, se amanhã, cara, você acordasse, cara, sei que você não é muito apegada a isso, mas sem seus bens materiais, sem seu carro, sem sua clínica, sem sua grana, digamos, claro, ficou com a sua família, óbvio, mas somente com todo o seu conteúdo, com todo o seu conhecimento, com tudo que você viveu esses anos todos, toda a sua bagagem, escolheria o mesmo caminho, ou teria, não, como você se encontrou, se apaixonou pela psicanálise, às vezes teria apostado mais nisso lá no começo, como seria? Não, seria do mesmo jeito que foi. Respeitando ao mesmo tempo tudo, né? Porque eu acredito que quando a gente quer acelerar algumas coisas, a Aham. gente deixa de crescer. Sim. É como se você crescesse desnutrido. Aham. Né? E a minha história... Eu amo a minha história, cara. Não faz sentido nenhum crescer sem ter vivido. Deixar alguma coisa. Não. Não deixaria. Aham. Né? Não. Mudaria Show de nada, não. bola. Que massa. Denise, cara, quero te agradecer imensamente. Obrigado de coração por esse bate-papo, por ter nos recebido aí. Eu sei dos teus corres, daqui a pouco a gente começa todas as correrias atrás dos filhos aí, pegar pra escola. Então, brigadão, cara. Agradeço de coração, tá? Por ter nos recebido, por estar aí compartilhando com a galera todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento. Eu que agradeço. Tá bom? Cara, quem não conhece a Janice, dá um pulo aqui. É uma pessoa extraordinária, vem tomar um café, vem bater um papo. Sigam ela aí nas redes sociais, é @JaniceConstantino. Né? Sigam ela aí para ficar mais por dentro do trabalho incrível que ela faz. Então é isso, gente. Cara, a gente tem vivido no mundo, veio esse Covid, veio muitas cicatrizes foram abertas. Se você tá com dificuldade, se você não tá se encontrando, não tá se achando, não é feio pedir ajuda. Dá um pulo aqui, conversa com a Janice, vem bater um papo com ela. Você vai ver que pessoa maravilhosa, que ela vai arrancando as coisas de você aos pouquinhos. Na hora que você sai daqui, você sai zerado. Vai por mim, Janice, brigadão. Agradeço de coração. Obrigada. Eu queria dar parabéns para você. Obrigado, Por cara. você ter entendido o seu propósito. É ele que me encontrou, cara. Né? Que eu rodei e caí nele. Parabéns, porque Obrigado. Eu não sei se em algum momento você falou para as pessoas, mas eu vou pedir licença. Toda. O que fez a gente estar aqui batendo papo hoje é justamente a questão de que o Bruno escolheu pessoas que tenham histórias que possam acrescentar na vida de outras pessoas. Sim. Né? Então, assim, não é sobre os profissionais que estão aqui, mas são as pessoas atrás desses profissionais, Sim. né? Então, isso é muito legal, né? E não tem por que a gente ter vergonha de quem a gente foi e nem do que a gente quer ser. E tá tudo bem. Não, eu falo assim, eu tenho melhorado a cada dia mais e tudo isso numa conversinha nossa informal aqui, cara, que você fez comigo, que a gente conversou e me fez muito bem, sabe? Foi maravilhoso quando eu entrei, cheguei com ela, na hora que eu saí daqui, eu liguei pra ela e falei assim, cara, olha a hora que eu tô saindo daqui, tô indo buscar as crianças na escola. Cheguei lá a conversar com a Genise 1h30, saí agora, quase 5 horas. Mas, nossa, pensa num papo massa, sair leve, nossa, que diferença. E é o que você fez, tipo assim, eu na realidade, eu podia estar precisando daquela ajuda, precisando daquela conversa, não tive, tipo, a coragem de pedir pra ninguém, de sair pra ninguém, e num bate-papo informal nosso que nem a gente conversou, cara, não é o profissional, é a pessoa. Vim aqui pra conversar com a pessoa, a Genise, acabamos se envolvendo numa conversa bacana e eu saí daqui tão leve, assim, sabe, realmente ressignificado. Foi muito da hora. Muito obrigado por, até mesmo no meu propósito, me fazer uma pessoa melhor, me fazer enxergar e
e contribuir com esse meu crescimento. Agradeço de coração. Mérito seu. Obrigado. Foi você que escolheu. Foi, isso foi. Obrigado mesmo. Gente, então é isso. Obrigado mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Grande abraço.